Fala pessoal, estou de volta aí para tratar de um julgado que foi abordado agora nessa semana, terça-feira passada, na primeira turma do STJ. Trata-se do recurso especial 1.941.141 de Pernambuco, relatoria da ministra Regina Helena Costa. Na descrição ali, aqui vai aparecer para os senhores, RESP 1941.141 de Pernambuco. Teve sustentação oral da Fazenda Nacional e o pano de fundo aqui gira em torno de questão tributária, mais precisamente sobre a revogação de alíquota zero. Reconheceu-se a distinção entre alíquota zero e isenção, mas por questões práticas, já que é o mesmo efeito prático, acabou aplicando-se um artigo do Código Tributário Nacional e uma súmula do STF que versa sobre isenções condicionadas, como eu vou rapidamente passar aqui com vocês. Então, a questão meritória versa sobre, portanto, revogação de alíquota zero para varejistas, com base na Lei do Bem, Lei 13.241 de 2015, o artigo 178 do Código Tributário Nacional, que eu referi ainda há pouco para vocês, e também a súmula 544 do STF, que trata sobre isenções condicionadas e por prazo certo, como eu mencionava, está aqui, veja aí o que dispõe a súmula 544 do STF. Olha, isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas, que foi o que se deu no caso, a supressão, a revogação, só que no caso não era propriamente uma isenção tributária, mas, como eu lhes disse, uma alíquota zero. O pano de fundo da questão era essa. Do ponto de vista... Eu não vou me meter nessa questão tributária, só estou fazendo aqui um ajuste de rota com os senhores, para que a gente fique na mesma página. O que nos interessa aqui do ponto de vista processual? Nós temos 3 pontos interessantes aqui do ponto de vista processual. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção dos senhores que a Fazenda Nacional ela pediu a aplicação do artigo 1031, parágrafo 2º, não foi atendida, mas esse artigo 1031, parágrafo 2º, ele vai justamente prever que o relator do recurso especial, uma vez que considere prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, ele, por decisão irrecorrível, ele sobresta o julgamento do recurso especial e remete os autos para o STF, para o STF apreciar justamente a questão constitucional no RE. Essa foi uma das alegações da Fazenda Nacional e não foi acolhida, porque o STJ entendeu que a questão era eminentemente de lei federal. A Fazenda Nacional alegou que havia uma questão prejudicial constitucional e havia um RE pendente de julgamento, como nós vimos do dispositivo, uma atribuição do relator decidir a respeito, e o relator e a turma não acolheram essa alegação da Fazenda Nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão procedimental, vamos assim dizer, do STJ, e que vale a pena a consideração aqui. Do que se trata? Recentemente, há muito pouco tempo, no dia 8 de junho, para ser mais preciso, 8 de junho de 2021, quer dizer, se formos considerar que julho é o recesso forense, as férias coletivas do STJ, tem um mês. 8 de junho, pula julho, 8 agora de agosto, está fazendo um mês desse entendimento. O entendimento que foi tomado na primeira sessão do STJ, com julgamento em conjunto de 3 recursos especiais. Eu vou trazer aqui para os senhores, dentre eles, o recurso especial 1725452, a título de exemplo. Mas quando da formação desse entendimento, aqui que está o ponto, quando da formação desse entendimento lá de junho, na primeira sessão, o ministro Manuel Erhardt, que é um desembargador convocado, ele não participou do julgamento, quer dizer, ele até presenciou o julgamento, mas ele não proferiu voto. Por quê? Porque o seu antecessor, o Napoleão Nunes Maia, que é o ministro que ele substituiu, o Napoleão Nunes Maia já tinha votado. Então ele não pôde votar, o ministro Manuel. Então o que a Fazenda Nacional fez? Ela começou por uma questão de boa-fé,
Ela começou o julgamento dizendo, olha, eu sei da formação do entendimento, da aplicação por analogia, da súmula 544 do STF, que versa sobre isenção tributária onerosa e por prazo certo. A alíquota zero, nesse caso especial dos varejistas, eu sei que já teve entendimento na sessão, mas tem um detalhe. O ministro Manuel Errar não pôde votar lá. Então eu quero fazer essa sustentação oral aqui para conduzir, para influenciar no entendimento dele. Barato, legal, tá certo, faz todo sentido. Então esse é uma questão procedimental lá no âmbito do STJ, que me parece interessante que os senhores tenham ideia. E um outro ponto é o seguinte, nós tivemos aqui no julgamento desse caso uma manifestação do potencial dos precedentes, dos pronunciamentos vinculatórios. Percebam, eu disse que formou-se na sessão, que é um órgão acima das turmas. A primeira sessão engloba a primeira turma e a segunda turma. Então a primeira turma está vinculada a esse entendimento da primeira sessão, que se deu por recursos repetitivos. E 2 ministros que compõem a primeira sessão votaram contrariamente a esse entendimento lá, que compõe a primeira turma, me perdoe, votaram contrariamente ao entendimento que foi aprovado na sessão. Então o que eles fizeram? Olha, nós acabamos de ficar vencido lá na sessão, eu vou nesse caso aqui acompanhar a relatora, mesmo que seja contrário ao meu entendimento, e eu vou ressalvar meu entendimento pessoal. Eu vou reservar meu entendimento pessoal, que eu não concordo em tudo da deliberação da corte, mas eu vou respeitar a colegialidade, vou respeitar os precedentes e vou votar no sentido do que foi estabelecido lá na sessão. Percebam então que é um amadurecimento do sistema de vinculação. Isso é o que que nós chamamos em sede doutrinária de eficácia horizontal dos precedentes. A própria corte, nos seus diversos órgãos fracionários, ela seguiu o seu próprio entendimento. Como é que o STJ terá moral para cobrar que os tribunais inferiores sigam o entendimento do STJ, se o próprio STJ não seguir o entendimento do próprio STJ? Não pode. Então a eficácia aqui não é vertical, de um órgão superior para um órgão inferior. É uma eficácia horizontal. As turmas do STJ respeitando o próprio entendimento firmado nas sessões ou no plenário do STJ. Então, nesse caso concreto, os ministros Gurgel de Faria e Benedito Gonçalves acompanharam a relatora no mesmo sentido do que foi estabelecido, portanto, na sessão, a aplicação do 178 do CTN, da súmula 544 do STF, para os casos de revogação de alíquota zero. Essa era o pano de fundo, mas ressalvaram seu entendimento pessoal, que acaba sendo uma sinalização para quem acompanha esses julgamentos, ok? Então, isso que eu queria falar do ponto de vista processual com os senhores. Por hoje, então, é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.